Tá na Rede. Oferecimento Pitu, mania de brasileiro. Tá na rede, se liga que é gol! O nosso time tá em campo, nesse gramado é raça, suor e glória. Vamos jogar buscando a vitória. Domingo é dia de futebol. Bola na rede é show, se tá na rede é gol. Bola na rede é show, se tá na rede é gol. Gol! Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Tá na Rede, o último Tá na Rede de 2018. O ano foi embora, rapaz, brincadeira. Tem um amigo, um grande amigo, Eduardo Turton, que fala o seguinte: quando você tem até 10 anos, você tá louco pro mundo passar, para você ir pro cinema de 14 anos, para você ver coisa que você não pode. Quando você chega dos 10 aos 20, aí você curte cada momento, cada ano, passa devagarzinho, tranquilo. Dos 20 aos 30 vai acelerando, 30 aos 40 vai embora. Quando você chega aos 50, amigo, você não conta mais dias, você não conta mais horas, você conta anos, décadas. Dá um salto na sua vida e quando você vê, a vida se foi. Calma, ninguém vai ficar deprimido. Foi só uma reflexão mais profunda, até porque o tema hoje será futuro, futurista. Ao lado do Ricardo Rocha Filho. Tudo bem, Ricardinho? Tudo ótimo, uma boa noite a vocês, boa noite a você, boa noite ao Cláudio, boa noite ao Marquinhos. Agradecer mais uma vez o convite. Estou muito honrado de estar ao lado de tantas feras aqui, simplesmente do Cláudio, um treinador gabaritado. É o Júnior Câmara. Desculpa, Júnior Câmara. Só para você ter uma noção, gente, isso acontece porque, dá uma olhada, dá um close ali. É uma metrosexualidade absurdamente ímpar. Olha só, todos os detalhes Deixa eu da me barba. intrometer já. É porque Léo fez essa introdução e ele está ao lado de 3 trintões, né? Então temos que ainda Exato, ele se sentiu mostrar um a pouquinho nossa idade, fragilizado ali, mas o estilo é estilo do meu pai. O hairstylist é ele, viu? É ele? É ele. Porque É mesmo? você vê o Instagram dele, o cara é um modelo, Não, né? é brincadeira. Ele só quebrou em uma coisa, no macacão. Um dia ele foi para São Paulo de macacão, eu falei, velho, nunca mais faça isso na sua vida. Macacão existe aí? Jardineira, macacão, qualquer coisa aí do tipo, mas... Me lembrei do saudoso Herbert Harope, que fazia par comigo na direção do Náutico 96, que ia de suspensório. Faz tempo também que eu não vejo suspensório. Não sei se você viu, né, Júnior? Você conseguiu ver essa foto dele? Não. Porque rodou o Instagram de todo mundo. O que eu recebi do Instagram foi: seu pai não manda ele fazer isso porque tá no São Paulo. Eu falei, rapaz, vai fazer o quê? Causou. O que ele queria era causar. E nós vamos causar e contar muitos causos aqui para você com o Júnior Câmara. Porque esse cara, eu tenho dito há algum tempo, eu tô no ano de 2018 profundamente preocupado, triste, com a mudança do esporte bretão. O esporte bretão era o pai do Marcos Leandro que dizia: o nosso esporte maior é o futebol. Futebol quer dizer pé na bola. Fute, pé, bol, bola. E não box area, ou box ball, para ser melhor. Box ball. Bola na área. Você pega a bola, joga lá. Pega a bola, joga lá. Então acaba o impedimento. Porque aí vai ficar oficializado, bola na área para um lado, bola para o lado, e por aí vai. Isso tem nada a ver com futebol. Aqui na Terra estão jogando futebol, como diria Chico Buarque de Holanda, mas não aqui, do outro lado do Atlântico. Lá do outro lado do Atlântico a bola corre redondinha na Premier League, na Champions League. Os caras não simulam, não caem no chão, não pedem falta, levantam, jogam, velocidade, toque de bola. Isso é futebol. E nós estamos cada vez menos vendo isso no nosso país. É um absurdo jogar sem a bola, isso é coisa de covarde. Covarde. Quem dá a bola para o adversário e não tem coragem de construir. Quer jogar a casinha esperando para vencer por 1-0. Isso não é futebol, tá? E esse cara que está aqui, ele compartilha com esse pensamento comigo, a gente conversa há muito tempo sobre isso. Ele foi para uma competição nacional, enfrentando o Corinthians, São Paulo, os principais clubes do Brasil, Flamengo, e foi para o pau, velho. 5-3, 4-2, fez 24 gols, tomou 10 e ganhou o vice-campeonato da Copa do Brasil. Júnior Câmara, técnico da base do esporte. Tudo bom, Júnior? Seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo. Ricardo Rocha Filho já foi apresentado, Marcos Leandro, cabisbaixo, ainda não conseguiu assimilar a derrota do Boca para o River, mas teve um momento de glória quando o grande River Plate perdeu para o Al-Ain. Aí entra o problema da reflexão que a gente tem que fazer. É o Atlético Mineiro perdendo para o Raja Casablanca, é o Celso Roth com o Internacional conseguindo perder para o Mazembe, veio mais uma traulitada aí. Isso está acontecendo, gente, porque eles jogam lá fora, na Ásia, lá fora nos Emirados Árabes, os caras vão para o
pau. Eles soltam o time, não tem nada a perder e vão jogar. Enquanto fica, não, calma aí, cuidado aí, ó, os caras estão não sei o quê. Perdeu o River Plate nos pênaltis e caiu fora. Roubado o Al-Ain no tempo normal. Marcaram, deixaram de marcar pênalti, anularam o gol que foi, fizeram escambau. Era o VAR contra o árbitro contra o VAR e a briga acontecendo. Marco Leandro, tudo bem, Marco? Tudo bem, Léo. Boa noite, Ricardinho, Júnior Câmara. E curioso que se falava que o Real Madrid ia perder para o Kashima e afinal o River ia ganhar do Real, né? Então o River nem na final chegou do Mundial de Clubes. E isso que você falou é importante, né? Porque é o quarto sul-americano que não chega nem na final. Então realmente é para ser... Qual foi o outro? Eu falei do Atlético? Atlético Nacional da Colômbia, 2016. Sul-Americana, você fala. Sul-Americana. Sul-Americana. Inter 2010, Atlético 2013, Atlético Nacional 2016 e agora o River, né? Então realmente é preocupante e reflexivo. Agora, hoje o programa promete, né? O Júnior tem sempre que dar entrevista, chama muita atenção, né? Pelos métodos que ele defende, filosofia de jogo. Então, hoje o programa promete. Você falou que, como é que é? Estava o River jogando lá, né? Um recado para o diretor, River, a atuação dele. Júnior, vamos começar pelo fim? Vamos começar por essa história do confronto sul-americano com o confronto europeu. Eu acho que ele deixa bem claro, né? Que houve uma evolução no futebol europeu, eles dispararam, foi embora a época em que a gente pegava o Liverpool fazia, o que é Flamengo? Que eu não sabia, 3-0 no primeiro tempo. Aí o Barcelona pegava o São Paulo, tomava a traulitada, o Milan pegava o São Paulo, tomava a traulitada, o Hamburgo da Alemanha vinha para cima do Grêmio, o Renato comia de coco lá dentro, ele sabe, lá fora não. E aí ele ganhava o jogo. E hoje a gente está vendo os europeus, Santos, aí o Barcelona, 8 em cima dele. Essa discrepância está acontecendo porque abrasileiraram o futebol europeu e europeizaram o futebol brasileiro. Júnior, boa noite. Boa noite, eu agradeço o convite, Léo, amigos da mesa. É sempre motivo de grande alegria falar de futebol. Quando eu falo de futebol e aonde eu vou, eu digo que eu tenho muito orgulho de ser nordestino e levantar a força do nosso futebol, que sempre foi muito bem representado, principalmente por pessoas da região. Acho que o sucesso de Santa Cruz, Náutico, Sport, historicamente, nós sempre produzimos grandes jogadores e grandes profissionais e eu me sinto parte disso e tenho um motivo de grande alegria. Isso que você falou aí, eu tenho alguns estudos sobre isso aí e uma das coisas que eu tenho falado é a exportação dos nossos jogadores muito cedo. Acho que isso é algo que a gente deveria ter algum processo até de legislação para que isso pudesse dar um freio. Não cessar, que hoje não tem como mais. Mas eu já falei em alguns programas sobre isso. O futebol brasileiro, antigamente, ele era beneficiado porque os jogadores que nós produzíamos faziam sua carreira aqui no país. Então, por exemplo, é o que eu disse, Pelé, que foi o atleta do século, fez toda a sua carreira em um clube brasileiro. Foram quase 20 anos dedicados ao Santos Futebol Clube. Isso acarretou títulos mundiais o grande nome que o Santos tem se deve muito a isso. Se a gente for citar aqui Rivelino, Falcão, Zico, todos eles passaram sua carreira toda no Brasil. É óbvio que a qualidade do futebol brasileiro vai aumentar. Na medida que você tem agora um Vinícius Júnior que nem se formou ainda, nem a maturação para jogar profissional de altíssimo nível tem, e ele já está vendido por milhões e milhões de reais. E se eu disser a você que existem atletas saindo do país com 12, 13, 14 anos que nunca a gente vai ver jogando ali. Eu estava no curso da CBF agora, estava falando sobre isso, a dificuldade que o treinador da seleção tem agora para trazer para o jogador brasileiro a cultura brasileira. Porque, na verdade, a seleção hoje é uma coxa de retalho. É um brasileiro com a cultura japonesa, com a cultura russa, com a cultura de vários países, menos Brasil. É difícil demais viver essa realidade. Tive a oportunidade de estar com o Tite lá e isso fica muito evidente. Então, é um problema hoje. Eu confesso que eu não sei como resolver, mas eu sei que é um fato. A gente hoje, nós não temos mais nossos melhores jogadores, mas ainda continuamos produzindo, porque o Brasil e no curso ficou claro, o alemão, o italiano falou, não existe matéria-prima no mundo igual o brasileiro. Eles continuam tentando ser um pouco advogado do diabo, Júnior, o jogador não ficaria mais completo, não? Com esse aprendizado na Europa e caberia, sim, quando ele chega na seleção... Ele sim, a seleção agradece, mas o futebol brasileiro não. O futebol brasileiro em si vai haver um decréscimo de qualidade. Até na Série A. Hoje o futebol brasileiro jogar daqui, quer dizer. Jogar daqui. Você pega hoje aí no Brasil, jogadores sendo revelados vindo da Série B, da Série C e tendo espaço na Série A. Porque realmente o nível da qualidade do futebol brasileiro, ele deu uma baixada. Isso é uma condição que todos que trabalham com futebol conseguem reconhecer. Em relação à melhora dele, sim, ele poderia melhorar em muitos aspectos, mas
ele vai perder muito da cultura. E acho que futebol é uma expressão da sociedade. A gente, antes de falar da parte técnica e tática, precisa entender a identidade. Por exemplo, eu conheci uma história lá do Atlético do Acre, não sei se vocês acompanharam o Atlético do Acre. O treinador do Atlético estava na minha sala, ele deu Rapaz, ele fez uma fala que me emocionou demais. Aquele time do Atlético do Acre são atletas que vêm do projeto dele desde 9 anos de idade. E de repente, quando os atletas tinham 9 anos. Então, a folha dele era R$39 mil. Ele subiu o time da Série D para a Série C e quase por um jogo, né? ele ia subir para B. E eu disse, como é isso? E ali, Léo, eu consegui perceber o seguinte, que o grupo dele jogava com uma identidade muito forte. E essa identidade muito forte de algo que se construiu junto, conseguia ir de igual para igual. Acho que foi o melhor ataque da Série D, se eu não me engano. E na Série C era um dos melhores ataques. E é um futebol extremamente ofensivo, e muito sem forte estrutura. em casa. Muito forte em se casa. você pegar o campo... A transição dele era muito rápida. Se você pegar o campo que eles treinam, é um campo quase de várzea, quase de areia. Eu até disse lá, como entrou no assunto de coletiva de imprensa lá todinho. Se você fecha treino, ele disse, nem muro eu tenho para fechar o treino. Então, assim, eu queria dizer que ali eu percebi que se a gente perde identidade, a gente pode ganhar no aspecto tático, técnico, mas sem a identidade, a gente perde muita força. E é isso que eu tenho visto. Júnior, é engraçado, né, Léo? Vamos lá para trás, década de 90, 80. O jogador, ele pensava primeiro ficar no Brasil, ir para a seleção, depois para a Europa. Sim. Hoje em dia não, o jogador pensa, também a gente tem que mudar a mentalidade do jogador. O jogador pensa em jogar no Brasil, pouco tempo, ir para a Europa e depois ele volta para a seleção brasileira. Eu acho que também essa mentalidade do jogador também tem que ser mudada. Não somente pensar no dinheiro, porque como você falou, a identidade do futebol brasileiro está se perdendo ao longo do tempo, né? É assim, na verdade, assim, tivemos alguns relatos de ex-jogadores famosos lá dizendo assim, quando eu era da categoria de base, só estar olhando o treino do profissional para mim já era sensacional. E eles contam relatos lá no curso, eu acho que isso é importantíssimo. Para mim, por exemplo, que estou no início de uma carreira, e eles falando desse relato, eles, cara, quando eu dormi a primeira vez do lado daquele jogador, eu não consegui dormir, eu ficava olhando para ele. Veja o nível que era isso aí. Hoje, o atleta de base, ele chega muitas vezes a não querer treinar no profissional, porque ele acha que vai só treinar, ele não é relacionado para jogo. Ou seja, veja a diferença que aconteceu. Naquela época, os atletas de base... Você não conhecia um atleta do Sub-15, você não conhecia um atleta do Sub-17, porque não tinha jogo televisionado, não tinha rede social. Hoje um atleta de Sub-13 é conhecido pelo nome. Então você vai dando coisa a ele que vai tornando tão fácil a vida que ele não consegue chegar lá como deveria chegar. Então assim, é um processo que uma coisa vai puxando a outra, mas entramos num processo muito complicado. Veja como é importante o que você está colocando. Torcedor, é como se a gente estivesse aqui aprendendo, estudando futebol. Isso que a gente está discutindo aqui é um estudo profundo do que é o futebol. É muito complexa essa história. Isso que você disse, eu vivenciei dentro do esporte. Eu era júnior do esporte e via Joãozinho, ponta esquerda, do meu lado, dizia, pô, em 82, 3 anos antes, eu estava vendo o Joãozinho fazer uma jogada no Arruda, em que ele desmantelou a defesa do Central, passando por todo mundo, entrando na área, ele chuta, relaxa, bate. Aí a bola bate na trave, volta para ele, corta de novo, chuta e a bola vai para fora e ele vai embora. E eu estava jogando do lado desse cara, fazendo um coletivo do lado desse cara. E às vezes, Júnior, o jogador não tem a percepção do que isso significa para ele. Passa completamente despercebido. Tem tanto assunto para a gente começar aqui que eu vou buscar isso que foi dito agora por vocês da saída do jogador precocemente. Quando os craques de antigamente saíam, eles saíam para times menores. Vinícius Júnior está jogando no Real Madrid, um dos times mais caros do mundo. O Sócrates, que era um dos tampas aqui, foi jogar na Fiorentina. Zico, que era o melhor jogador do Brasil, foi jogar na Udinese. Né? O Falcão pegou uma Roma que estava destroçada, era para ressuscitar, tanto que foi campeão e virou o rei de Roma. Veja a dificuldade que tinha. Isso que falou o Ricardinho, o jogador quando saía, ele tinha medo de não chegar à seleção brasileira. Vou jogar na Fiorentina e vou sumir. Graças ao saudoso Luciano do Vale, tinha o show do esporte, que passava de manhã o campeonato italiano com Carecone, Maradona, com o Napoli arrebentando. Não fora isso, a gente sumia, a gente não via mais os jogadores do Brasil. Eu falei, pô, vou deixar de ver o Zico. E passavam gols esporádicos, porque o Udinese não entrava na grade de programação ao vivo. E o Zico foi vice-artilheiro do campeonato italiano, perdendo apenas para Michele Platini, na Juventus, que era a tampa do momento. Veja a dificuldade do jogador ir para lá e ele sumia. O que você fala começa a mudar completamente, Júnior, a história do futebol brasileiro. Quando o jogador perde
essa palavra que você usou e que eu sublinhei aqui, identidade, com a cultura do país, com a vontade de jogar com a camisa da seleção brasileira, com o culto aos seus ídolos deixado de lado, e só dinheiro, money, 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 o futebol deixa de ser completamente aquele futebol que nós conhecemos, que nós tanto admiramos. E isso o torcedor não percebe porque ele é paixão, ele quer ganhar o jogo. Mas quando ele parar para pensar, começar a ser mais exigente, e disser, eu paguei para ver isso, ele vai desaparecer do estádio de futebol, principalmente por causa disso aqui, ó. Essa telinha que você está vendo aí na sua casa, ela está mostrando, o cara vai dizer, pô, para ver isso aí eu prefiro ficar em casa. É um processo natural. Ou alguém faz alguma coisa, e aí eu pergunto o que aconteceu no curso para essa análise profunda, ou então o futebol vai deixar de ter aquela atratividade que tinha, que sempre teve no nosso país. Sim, como você falou, os assuntos eles são muito amarrados, encadeados. Você fala de um assunto, puxa outro. Léo, eu vejo também como autodefesa de quem trabalha com futebol. Você que trabalha no futebol brasileiro hoje, você percebe que a qualidade baixou? Você pode tomar algumas atitudes e óbvio que numa questão de mercado, você vai sempre se proteger. Então, o que se pensa eu vou jogar de peito aberto, eu vou jogar dessa forma, com o nível que eu tenho, é uma pergunta a se fazer. Se você pegar, por exemplo, a melhor equipe que jogou o melhor futebol nos últimos anos foi o Grêmio. Muito porque o Grêmio tem jogadores com características para aquilo, né? Você tinha um Arthur no time, um Luan jogando em alto nível, um Everton surgindo. Então, Ramiro, né? Ramiro. Então é impossível você colocar esse time para jogar sem a bola, porque eles querem a bola. Então foi uma equipe montada lá atrás, acho que tem um mérito também de Roger nesse trabalho. Porque Roger Machado. Roger Machado, para mim, um dos treinadores que tem, se não o melhor, mas uma das melhores ideias no futebol brasileiro, mas como eu vou passar por esse processo, falta ainda a experiência, porque a gente sabe que conhecimento não significa sabedoria. Sim. Sabedoria a gente conquista com o tempo. Eu sei que falta ainda isso para mim e você vai conquistando assim como o Roger. Então eu queria dar mérito a treinadores como o Roger, como o Fernando Diniz, que falta um pouco de ajuste, mas você vê que é bonito ver aquela equipe jogar. Então, por um processo de autodefesa, você vai fazendo isso. Quando eu vi o Grêmio jogar com o Real Madrid, aquele jogo, e o Grêmio não viu a bola, para mim aquilo dali é para corroborar o que eu estou falando aqui. Nossa melhor equipe, a equipe que na Libertadores foi soberana na Libertadores. Ganhou o jogo fora de casa, quando você achava que era difícil. E com o Real Madrid, o sentimento que passava eu vou perder apenas de 1-0. E quando for contar a história, eu vou dizer, foi um gol de falta e que minha barreira abriu. Então, normalmente futebol a gente conta a história que quer, né? E curioso, contra o River, quando perdeu, em casa, foi o único jogo que jogou também se defendendo sem a bola, né? Exatamente. Porque o Grêmio é diferente do Corinthians. O Corinthians campeão brasileiro, o Corinthians joga sem a bola, o Grêmio não. O Grêmio joga com a bola. Mas contra o River também, na eliminação, também se defendeu muito, né? Sim, se você for analisar o futebol de característica, por exemplo, se você pegar o time de Roger do Palmeiras e você pegar algumas entrevistas dos jogadores do Palmeiras, a mesma coisa com o Thiago Lage e os jogadores do Atlético, eles falam que qual foi a diferença do trabalho de Levi e do trabalho de Filipão para esses que antecederam vocês? E os jogadores falam. Na verdade, assim, eles queriam que a gente saísse jogando, sempre. Eles queriam que a gente jogasse um jogo apoiado, que fosse desde trás. E para jogar um nível desse é muito difícil. Isso quem falou foi os jogadores, jogadores do Atlético. E agora não, agora a gente simplificou a forma de jogar. A bola chega muito mais rápido na área, nós vamos brigar pela segunda bola e facilita o jogo da gente e os resultados começaram a vir, a gente foi ganhando confiança. Então, veja que ele está falando de ideia de jogo. Agora, até que ponto um treinador consegue resistir num futebol que se cobra um resultado muito, de maneira muito forte? Esse é o grande ponto, esse é o grande problema. Um resultado forte você vai ter se você for abastecer no posto federal Feitosa Luz, porque quando você chega lá, Júnior, que vai parar o seu carro, você olha para a sua direita e vê um restaurante chamado Seu Chico. Aí você diz, por que entrar? Por que não entrar? Por que não entrar? Por que entrar? Entrei e ao você entrar, você é fisgado por essas imagens que você vai ver agora. Essa aí fica com você. Essa parte colorida aí, entendeu? Você pode pegar tudinho. Isso já é parte da gente, viu? Essa aí é nossa, chegou pronto, a nossa parte agora. Marco Leandro, fica quieto, fica no verde lá que está tudo bem para você. Aí nós vai de peixada, nós vai de uma pizza, aquilo ali é um escondidinho, né? Um escondidinho, um soufflé, para ficar bonitinho. Seguinte, cara, a dúvida que você fica ao chegar no Seu Chico é: eu como e abasteço ou eu abasteço e como depois? Essa é a dúvida que você tem lá no Seu Chico, tá legal?
vale a pena você conferir, vale a pena você conhecer. E para você relaxar nesse final de ano, acho que não tem mais vaga não, mas tenta. Liga lá, liga no Hotel Fazenda Monte Castelo, para você ver se ainda tem vaga disponível para você ir para o paraíso. O paraíso do Éden, você conversa com Deus para segurar um pouquinho você aqui embaixo. Mas esse aí você pode ir rapidinho. Porque, olha, esse buffet é maravilhoso, rapaz. Vocês insistem em colocar imagens de comida aqui pra gente, domingo à noite, toda vez. É brincadeira, o negócio não vai embora daqui a 2 dias, gente. Vai se acabar daqui a 2 dias o ano, tá? Mas o mundo não. Enquanto o mundo não se acaba, leve suas crianças para lá. Aí é o seguinte, também tem esse lado, ó. Você se diverte, você descansa e os meninos sentem um pouco. Minha infância foi assim, ó, Júnior, tirando leite no peito da vaca, tá? Era assim que a gente se divertia lá no interior, em Santa Maria da Boa Vista, na minha terra. E o Hotel Fazenda Monte Castelo, ele traz para você essa coisa do country, do interior mesmo, essa coisa de convivência. Chega de computador, chega de como é que chama? Games, né? Não, como é essa games, esportes. Esporte, pô. O negócio é esporte com E. Pratique futebol, vôlei, handebol. Esse negócio de tic. Sabe o que você fortalece? O dedo da mão e atrofia o cérebro. A gente volta já.